Você já percebeu que muita gente hoje em dia tá preferindo ficar sozinha ou diz que prefere ficar sozinha por conta de trauma ou frustração? Eu percebi isso e é muito triste, né? Realmente está muito difícil você fazer amizade hoje em dia, manter amizade, manter relacionamento. É difícil você confiar nas pessoas, é difícil você conseguir abrir o coração. E eu percebi que tem muita gente, por isso que muita gente migrando aqui pra rede social pra contar da vida, pra falar das suas opiniões. Eu não tenho TikTok, mas pelo que as pessoas falam, TikTok tá muito assim, né? As pessoas vão pra lá pra praticamente querer aprovação, pra não se sentir sozinha. E aqui no YouTube também eu vejo muito isso. Tem uma moça que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, até comentei aqui que ela só liga a câmera e começa a falar, né? Assim como eu tô fazendo. Só que ela dá dicas de como evitar frustração, de como não ser trouxa, fala a experiência que ela já teve, de trauma, de amizade, que aconteceu assim, assado, pra não acontecer a mesma coisa com a outra pessoa. Se você parar pra pensar, muita gente tá nesse trauma de não querer se relacionar mais porque sofreu alguma coisa, seja no namoro, no casamento, ou numa amizade, confiou em alguém e essa confiança foi quebrada, às vezes foi traído, se magoou e cada vez mais as pessoas estão se afastando. Eu confesso que estou aí no meio dessa estimativa, no meio desse povo que tá preferindo ficar sozinho, sinceramente. É muito cansativo você se relacionar hoje, porque praticamente você tem que pisar em ovos. Você não pode falar qualquer coisa, principalmente com a geração de hoje em dia, que é muito mimizenta. Você não pode mais chamar alguém de negro, de preto, nem que seja carinhoso, porque já é ofensa, já é racismo. Não pode falar que a pessoa é gorda. É lógico que isso não é conveniente, mas estou dando um exemplo. Porque a pessoa já se ofende, mesmo sendo óbvio, e principalmente na rede social, né? Então, assim, uma coisa que tá surreal. A gente tá preferindo conversar com câmera, conversar com pessoas diferentes, porque não tá tendo pessoas próximas pra conversar. Eu tenho uma amiga desde pequenininha. Uma amizade aí de 20 e poucos anos. Hoje em dia a gente não tem muito contato, apesar de morar próxima, mas a rotina, assim, e o estilo também mudou. Então a gente se fala de vez em quando, mas é uma amizade que eu sei que posso contar se eu precisar e tal, e vice-versa. Eu tenho um grupo de amigos agora, tá crescendo um grupo de amigos bem forte na igreja, assim, mas pra coisa da igreja, sabe? Não é pessoas que eu me abro, que eu conto da minha vida. Apesar de saber disso também, às vezes eu vacilo, que às vezes sou muito bocuda, falo as coisas e depois me arrependo. Então, hoje mesmo eu tava ouvindo um vídeo de uma psicóloga falando que a gente pode contar, o que não pode contar para as pessoas, que a gente precisa saber ou não. Porque muitas das vezes eu sentia que eu era estranha, mas é porque eu não sabia como viver, na verdade. Eu tenho 28 anos, 29. Eita, preula. Eu fiz 29. Eu fiz aniversário de 24 de dezembro. Eu não lembro quantos anos que eu tenho. Se eu fiz 28 ou se eu fiz 29. Gente do céu. E agora? Tinha 27, tinha 28. Meu Deus, buguei. Amor, comenta aqui quantos anos eu tenho. Gente, é sério, eu esqueci quantos anos eu tenho. Isso é normal? Enfim, tenho 28 ou 29 anos. E eu me sentia muito estranha porque parecia que eu não sabia conviver. Já fui chamada de inconveniente por uma pessoa que eu amava muito e me feriu. Por muito tempo eu sofri com essa questão. Cresci sendo chamada de chata pelos meus irmãos, pelos meus parentes, porque eu não fui ensinada a fazer o que precisava fazer, sabe? E hoje em dia, entendendo isso, eu fico muito chateada, porque fui taxada de um monte de coisa, mas as pessoas que sabiam não me ensinavam a não ser chato, por exemplo,
Quem me chamava de chata não ensinava a não ser chata. Quem falou que era inconveniente poderia ter ensinado o que é ser inconveniente e não ser daquele jeito. E eu cresci com aquilo na cabeça, achando que era chata. E com isso eu ia me afastando, porque na minha cabeça eu era chata e ninguém ia querer ficar perto de mim. Eu sofri muito, até que hoje, graças a Deus, eu consegui me libertar. Eu tenho minhas inseguranças e eu entendi que a gente aprende muita coisa. Ninguém nasce sabendo de nada, obviamente. E se você não ensinar, a pessoa não vai entender. Se você não ensinar para uma criança que ela não pode jogar o prato no chão, sei lá, ela vai crescer jogando o prato no chão, achando que é normal. Se você não ensina pra criança que ela pode falar que não pode falar, ela não vai saber. Então hoje, graças a Deus, eu consegui tirar essa culpa de mim, da minha cabeça. Porque não dependia só de mim. Hoje, já adulta, tendo maturidade, eu consegui aprender o que é certo e o que é errado, o que eu posso falar, o que não posso falar, perguntas. Eu já fiz perguntas para pessoas que não era legal, porque eu não sabia que não era legal. Então hoje eu tenho aprendido muito sobre isso. Sobre ser agradável, ser simpática, ser educado. Antes eu era muito tímida, então eu tinha muita vergonha de cumprimentar as pessoas. Eu não cumprimentava por vergonha, as pessoas falavam que eu era chata também, que era metida. E isso também é questão de pessoas terem ensinado, né? E ter tratado essa timidez. Então a gente vai observando as pessoas e vai aprendendo. E principalmente, o que me ajudou muito foi morar aqui em cidade grande. Morar aqui em São Paulo me ajudou muito a abrir minha mente, a aprender muita coisa nova. Porque você convive com pessoas diferentes, pessoas que estudaram, fizeram faculdade. Tem pessoas aqui que eu conheço que um casal tem 2 carros na garagem, porque os 2 trabalham duro pra isso. Tem uma casa confortável, se esforça, sabe, pra trabalhar. E eu cresci no interior, vendo uma outra realidade e achava que aquela realidade era normal. Só que agora eu conheço um outro lado, uma outra realidade. Então eu aprendi muita coisa. Aprendi também a falar, a desenvolver minha habilidade de falar, de pensar, de convivência, de relacionamento. Porque a gente, querendo ou não, vai copiando a mania, as coisas que a gente vê de outras pessoas, automaticamente. Então eu fui aprendendo com os acertos das pessoas, fui aprendendo também com os meus erros, fui refletindo mais também no que eu tinha feito, refletindo na questão de me fazer pergunta, porque antes eu acreditava na minha mente como se fosse verdade. A gente sabe que a nossa mente mente, a nossa mente sabota a gente. Então hoje eu consigo me questionar se isso é verdade ou não, se é real, se é coisa da minha mente. Consigo pensar ao contrário, para aquilo não ficar ali no meu subconsciente, sabe? Perturbando. Então é legal a gente se conhecer, é legal a gente aprender coisas novas e é legal também a gente entender que as pessoas vão ser diferentes da gente. E tá tudo bem, né? Eu aprendi isso na marra também. Na verdade, na minha opinião, a amizade tinha que ser assim, bateu, levou, 8 ou 80, mas eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que você vai fazer amizade de acordo com o que mais te identifica, querendo ou não, tem um pouco de interesse. Você vai gostar da pessoa pelo que ela pode te entregar. Por exemplo, eu gosto muito de sair, então se eu encontrar outra pessoa que gosta de sair, eu vou me identificar com ela, então vai ser algo muito legal que vai unir a gente. Ou eu gosto de cantar, se eu encontrar outra pessoa que gosta de cantar, também vai ser muito legal que a gente vai poder cantar junto, vai poder ensaiar. Mas se eu encontrar outra pessoa que não canta, que não gosta de sair, mas que gosta muito de ler Bíblia, que sabe dar conselhos, vai ser muito legal estar perto dessa pessoa, entendeu? Então eu aprendi que eu posso absorver um pouquinho de cada coisa de cada um, não necessariamente ter uma amiga só para suprir todas essas minhas necessidades, mas eu posso ter várias amigas e usufruir de um pouquinho de cada coisa que elas possam me oferecer. E assim também eu não vou conseguir oferecer de tudo para uma amizade. Ela vai ter outras amigas também que vai suprir as outras necessidades dela. E é muito legal isso, depois que você aprende assim, a viver, a olhar a vida de uma forma diferente. Você se cobra menos, se frustra menos, sofre menos. Mas ainda continua sendo muito difícil fazer amizade. Me frustrei com uma pessoa que eu tinha muita consideração e tal.
É sempre difícil você se reaproximar e fica o trauma, né? A frustração, você fica com medo de acontecer a mesma coisa, não confia mais na pessoa. E você vai deixando pra lá, você vai deixando o orgulho falar mais alto e fala, não vou procurar, porque é a pessoa que errou comigo. Mas graças a Deus também amadureci muito nisso e eu sempre tento ficar em paz comigo mesma. Mesmo que a pessoa fez errado pra mim, eu vou fazer minha parte, vou pedir desculpa pra eu ter essa sensação de que eu fiz o certo e eu estar em paz com a minha mente, sabe? Melhor do que a sensação de que você tá afastando a pessoa de você ou que você é culpada, que você poderia ter feito uma coisa e não fez. Eu prefiro resolver logo. Antes eu deixava pra lá, ficava sofrendo. Hoje eu prefiro já pedir desculpa e mesmo sem eu ter feito nada, enfrentar o orgulho pra ficar em paz, pra eu conseguir passar pra frente, virar a página, sabe, do livro. Nossa, eu falei bastante aqui. Então é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou tentar trazer vídeos assim curtinhos, comentando algo com vocês, algum assunto, algum tema. Deixei aqui sua experiência também, de como você vê a vida, com que idade você aprendeu tal coisa, se você tem facilidade de confiar nas pessoas, tem facilidade de fazer amizade ou não, quantos amigos você tem hoje em dia. Acredito que a tendência é só diminuir, né? O círculo de amizade antigamente era muito comum você ter um círculo bem grande de amizade, principalmente na época da escola, né? Hoje em dia eu já não sei, faz muito tempo que eu vou pra escola, mas é isso. Esse era o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aqui o gostei, se inscreva no canal para os próximos vídeos como esse e a gente se vê no próximo. E uma coisa que me fez sofrer muito por um certo período, que foi não saber me expressar. Às vezes eu pensava uma coisa e falava outra. E depois de algum tempo, depois quando eu tava voltando pra casa, eu caí a ficha e falei, peraí, eu falei isso. Mas por que eu falei isso? Não devia ter falado isso. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis falar. Aquilo ficava me martirizando. Às vezes muitas pessoas assim ignoravam. Quem me conhece há mais tempo ignorava porque me conhecia. Mas isso foi ficando tão pesado que eu já não queria mais sair de casa. Quando alguém me chamava pra ir, assim, sair, comemorar alguma coisa, ir na casa da pessoa, eu já não queria ir com medo de falar coisa errada e de magoar as pessoas, de não saber me expressar. Nossa, isso foi, assim, sufocante pra mim no nível que me sugava todas as minhas energias. Então, é muito ruim você viver assim, com medo, porque eu era muito insegura e não sabia me expressar realmente, não sabia expor a minha ideia. Eu acabava dizendo realmente sem pensar. Graças a Deus melhorei muito. Me policio bastante também. O meu foco é ficar mais quieta, porque calada vence, né? Às vezes num círculo assim de amizade, num grupo de WhatsApp, gente. Aquilo ali também já me fez sofrer muito. Então se você tem alguma dificuldade também, assim como eu, procure ajuda. Ouça vídeos de pessoas que podem te ajudar, vai ouvindo durante o dia, durante suas tarefas do dia, que com certeza vai te ajudar. E eu aderi também hoje um caderninho. Ao invés de me lamentar para as pessoas, para minha mãe, tadinha. Minha mãe é minha única melhor amiga, assim, que eu sei que eu posso contar qualquer coisa. Mas às vezes eu sei que eu sufoco ela com muita informação, muita coisa. Às vezes eu quero falar coisa do meu marido também. Minha mãe não precisa saber. Então, aderi à técnica do caderninho, de anotar tudo ali, para colocar para fora de uma certa forma. Então, eu espero que te ajude e fique de dica para você também. Fala para Deus também, porque Ele é o único que pode realmente nos ajudar a resolver. Porque muitas vezes a gente desabafa para ser humano que não pode fazer nada pela gente. Então, que a gente possa confiar em Deus e sempre buscar ser melhor no sentido de ser parecido com Ele. Muita gente fala que a gente tem que buscar a nossa melhor versão, mas a gente não tem nada de bom. A Bíblia mesmo diz que somos pó, não temos nada de bom, a não ser o Espírito Santo. Então que a gente possa pedir a ajuda do Espírito Santo para ser mais parecido com Cristo.